espírita, ele vem nos trazer as orientações para uma melhor compreensão dos livros da obra básica. E gostaríamos de colocar que hoje, dia 18 de abril de 1857, Kardec colocou a público o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. 165 anos. 165 anos, a doutrina vem nos trazer o esclarecimento através do Livro dos Espíritos. No primeiro momento, com 600 e poucas questões, e hoje nós temos 1.019 questões para nos orientar, nos instruir. Então, vamos estudar hoje o vocabulário espírita. Aqui algumas imagens de um lugar, de um monte de druidas, e Kardec na sua juventude, Kardec já na sua fase, aonde esse grande mestre veio nos trazer toda a orientação da espiritualidade. Vocabulário espírita. Discussões práticas sobre as manifestações espíritas, e veio a público em janeiro de 1861. Então, nós já estudamos algumas palavras, e hoje vamos ver algumas, para que a gente possa ter uma compreensão maior. Então, o que é expiação? O que é expiar? Expiar é sofrer as penas necessárias para o aprimoramento dos espíritos. É a punição das faltas cometidas. E essas faltas cometidas, elas podem ser tanto efetuadas no mundo físico como no mundo espiritual. Então, o sofrimento no mundo espiritual é mais moral. Quando nós estamos na erraticidade, nesse período de uma encarnação a outra, nós sofremos os males que nós praticamos e sofremos também os males que deixamos de corrigi-los, de depurar. Por isso, a necessidade da conscientização nossa de trabalhar através da nossa mediunidade, de reparar as nossas faltas, os nossos erros passados, de transformar, de burilar, de dissolver tudo aquilo que trazemos de ruim dentro de nós. E sofremos no mundo físico também essa expiação. E o que é o livre-arbítrio? Todos nós temos o livre-arbítrio, que é a liberdade moral do homem. É a faculdade de agir pela vontade, pelos desejos, pelas realizações, pelos atos. É a liberdade que o espírito tem de ele fazer o bem ou o mal. Ele escolhe as provas necessárias para que ele possa depurar-se. E nós temos a responsabilidade do livre-arbítrio. Muitas vezes questiona-se, né, por que o livre-arbítrio? Por que nós temos que sermos tolhidos em certos momentos? Esses momentos são para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria evolução. O espírito precisa evoluir, mas ele tem que seguir as normas do Criador, as normas, as leis divinas. E o que é metempsicose? Nós, às vezes, encontramos e ficamos assim. A doutrina espírita, ela fala da metempsicose, mas ela aceita a metempsicose? Porque a metempsicose é a transmigração da alma para o corpo dos animais. E nós sabemos perfeitamente que essa regressão do espírito humano para o corpo de um animal, isso não acontece. Algumas doutrinas, elas aceitam, mas a doutrina espírita, ela não tem isso como concepção. Tendências inatas. Nós trazemos dentro de nós essas tendências. Como? Como que eu posso
verificar se eu trago essas tendências, essas ideias, esses conhecimentos dentro de nós. Quando eu tenho uma habilidade que ela é nata, que eu não precisei ir para a escola, fazer uma faculdade, fazer um curso, mas eu trago dentro de mim. E isso nós vemos crianças que nascem já trazendo a disponibilidade do espírito através de serem poliglotas, de terem o conhecimento através das músicas, pianos, de todos os tipos de efeitos musicais, de fazerem, de pintarem, de fazerem marcenaria e tantos outros. Traz esse conhecimento de ciências, de filosofia, é isso que nós trazemos. Então, a explicação de tudo isso é um efeito natural que o espírito traz. Ele traz desde a tenridade e independe da educação. São conhecimentos adquiridos em existências passadas. E esses conhecimentos, eles se afloram, eles vêm normalmente para cada um de nós. Reencarnação é a volta do espírito à vida corporal. E essa volta, ela dá-se imediatamente ou pode acontecer num lapso de tempo mais ou menos longo. Depende do quê? Da necessidade e evolução e o progresso do espírito. O espírito precisa voltar para cumprir uma missão, ele voltará mais rápido. Se o espírito é um espírito imperfeito, endurecido, um espírito ainda impuro, ele vai permanecer na espiritualidade, na erraticidade, ainda dentro das suas lamentações, dos males cometidos, e retornará, sim, retornará para reencarnar. E isso acontece na Terra, no planeta Terra, como em outras esferas. Nós sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde o espírito vem aqui para reparar, para transformar, para mudar-se. E isso para se educar. Então, é necessário a reencarnação. E isso acontece sempre no corpo humano. O corpo humano de acordo com o planeta. Se é um planeta como o nosso corpo ainda é um corpo pesado, endurecido ainda, né? Se for um mundo mais primitivo, vai ser muito mais, vai ser de acordo com o fluido que envolve esse planeta. Pode ser progressivo ou estacionário a nossa reencarnação, mas ela nunca será estacionária, eu vou parar aqui e aqui eu não vou crescer. Nós saímos do átomo e do átomo chegaremos a arcanjo, a anjos, a grande escala e está, a grande lei do Criador, aí nos possibilita esse conhecimento. O que é o magnetismo? É a ação magnética ou magnetismo humano. Todos nós trazemos esse magnetismo dentro de nós, essa energia. E essa energia, nós podemos curar, porque usamos o nosso próprio fluido, essa energia. E quando nós usamos essa energia, nós usamos esse fluido, nós somos chamados de magnetizador. É aquele que magnetiza, ele magnetiza a água, ele magnetiza os corpos, quer dizer, ele cura através do seu próprio fluido. Tá? E esse fluido, ele pode ser conjugado junto com os espíritos, ou seja, misto. Eu, incorporada com o meu protetor, eu faço a troca fluídica junto com ele e combina essa energia porque ele precisa da minha energia vital para auxiliar, para amparar, para curar. Então, eu vou e trabalho mediunicamente. Esse é um trabalho misto. O fluido magnético é uma energia, é uma espécie de energia do ser humano. E é essa energia que nós utilizamos no passe.
nós utilizamos essa energia, ela vem de uma forma conjugada, unida aos nossos protetores. E ela realmente, ela vem como um fluido, como aparece até nessa imagem, nós doamos, nós envolvemos os nossos irmãos encarnados e podemos também fazer essa mesma forma para os espíritos desencarnados, fazendo essa troca fluídica, dando essa energia aos espíritos. E o que é o magnetismo espiritual? É aquele que somente os espíritos, sem a energia humana, sem o intermediário humano, sem o médio, o espírito atua. E aí ele vai fazer uma troca fluídica de acordo com a qualidade dos espíritos. A morte nada mais é do que o aniquilamento das forças vitais do corpo. No momento em que o corpo se esgota, no momento em que há esse esgotamento dos órgãos físicos, a perda do fluido vital ou ele diminui, o nosso corpo morre. Mas morre somente o corpo, porque o espírito vive. Tá? O espírito é imortal. É imortal. E o que é ser médium? É a grande bênção do Criador. O Criador nos deu a imortalidade. E deu a nós esse dom maravilhoso para nos auxiliar e auxiliar aqueles a quem nós temos compromisso. Nós já vimos, chegamos aqui com esse projeto reencarnatório de trabalhar, de socorrer. Então, é uma grande missão que o médium tem. É a missão providencial, é ser médium. É o intermediário. Ele é o intermediário, é aquele agente, é um instrumento. É todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, inerente ao homem, sabe? Inerente, não é privilégio exclusivo, não. Todos somos mais ou menos médios. Então, há aqueles médios que pouco têm, é como se fosse um grande tanque. Um grande combustível de fluidos vitais. Poucos, outros mais, outros mais, outros mais, outros em excesso. E essa energia, esse fluido, faz com que nós sejamos o intermediário junto à espiritualidade, ao mundo espiritual. E o mundo espírita, o mundo dos espíritos, é o conjunto dos seres inteligentes desprovidos do seu invólucro corpóreo. O mundo normal primitivo preexiste a tudo e a todos, a tudo. O estado corporal, nós sabemos que é transitório, é passageiro. Nós estamos aqui, podemos permanecer meses, dias, anos nesse corpo de carne, mas retornaremos à espiritualidade, retornaremos a esse mundo dos espíritos. Isso nós temos consciência, porque quando nós encontramos os nossos entes queridos, quando nós dormimos e nos emancipamos, através da emancipação da alma, o corpo dorme, mas o espírito se liberta naquele momento e vai à espiritualidade. E podemos encontrar os nossos pais, podemos encontrar os nossos protetores. E essa emancipação é esse estado particular da vida humana, durante o qual a alma, o espírito, alma, porque eu estou ainda encerrada, eu estou ainda no meu corpo físico, desprendendo-se dos seus laços materiais, recupera algumas das suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com seres incorpóreos. É aí que nós sonhamos.
É aí que nós vemos os nossos familiares. É aí que podemos abraçar, sentir o cheiro, sentir o perfume, podemos beijar os nossos entes queridos, podemos ouvir os nossos entes queridos. Então, o médium não precisa ter dúvida quando ele vê os seus protetores, os seus familiares. E é através do sono. Esse sono, essa emancipação. Então, ele pode ser natural ou magnético. Natural é quando nós dormimos, nos emancipamos e voltamos à espiritualidade. É essa suspensão momentânea da vida, é o entorpecimento dos sentidos. O magnético, ele recebe uma energia fluídica, fluidos, tá? Que atuam sobre o sistema nervoso. E esse fluido magnético e produz, em certas pessoas, um efeito comparável ao sono normal. É aquele que dá o passe, que a pessoa está ali preparada e ele joga aquele fluido, ele dorme, ele repousa, ele se emancipa. E através dos sonhos, desse efeito da emancipação da alma durante o sono, quando os sentidos ficam adormecidos, entorpecidos, os laços que unem o corpo e a alma se afrouxam. Afrouxam. Eles vão se estendendo, e há emancipação. A alma fica livre e recupera, em parte, suas faculdades de espírito e entra em comunicação com os seres do mundo incorpóreo. É esse momento de libertação. É esse momento que o espírito se sente feliz. É esse momento em que o espírito se encontra na espiritualidade. Ali ele não tem a doença, ali ele não tem o defeito, mas ele se emancipa. Mas ele traz ainda dentro de si a dor dos seus males praticados, dos seus erros, das suas angústias, dos seus vícios. E isso, o espírito pode perceber totalmente isso. E o que é sonambulismo? E, às vezes, nós, quem sabe nós até não passamos já por esse momento de sonambulismo. Não temos dentro do nosso lar, a nossa família, alguém que é sonâmbulo. Na infância, é mais comum a gente ver na infância. Pode se encontrar, às vezes, raramente, no momento de adulto. Então, o que é esse sonambulismo? É a emancipação da alma mais completa do que o sono, do que o sonho. Tá? A gente sabe, está ali, mas não se lembra mais. A lucidez da alma, a alma é mais lúcida, é mais desenvolvida, e ele vê com mais precisão e nitidez aquilo que está acontecendo. Em outros lugares, pode não ser ali. Então, a gente tem isso. O corpo age com o impulso da vontade da alma. E há um esquecimento absoluto no momento do despertar. Os antigos diziam, quando você vê alguém num sonâmbulo, não desperte. Por quê? Porque a pessoa pode acordar assim, repentinamente, se assustar e ter algum problema. Mas nós temos que ter o cuidado, todo cuidado é necessário. Eu tive na minha família o meu irmão mais velho, era sonâmbulo. Ele levantava da cama, minha mãe colocava ele na cama, ele levantava, ela voltava para a sala. Ele levantava, pegava o travesseiro, punha debaixo do braço e ia embora, saía. Aí ela voltava, levava ele para a cama. Então, era uma coisa que deve-se ter muito cuidado. Por quê? Porque ele não tem essa lucidez, esse conhecimento. Ele está em outro local. E o sonambulismo, ele pode ser natural, espontâneo, tá? Sem provocação, sem influência exterior, como ele pode também ser magnético, provocado, ele aí é artificial.
A ação fluídica, a ação magnética leva com que esta alma adormeça, se emancipe e vá aos locais. Então, muitas vezes, tem médios e orientadores que fazem experiências em médios novatos. Tem que se tomar muito cuidado sobre tudo isso. E o que é alucinação? Que às vezes nós sonhamos com o nosso ente querido, vemos as imagens, sentimos a presença e achamos, estou alucinando, tá? Estou tendo uma alucinação, estou vendo alguma coisa, estou. Não, tenha calma, tenha serenidade. Tudo isso provém da emancipação da alma. A alma se emancipou, a alma ela percebeu os objetos externos. Isso é normal isso acontecer. A ilusão é diferente, é um devaneio, é análogo, é semelhante à dupla vista, ao sonambulismo e ao êxtase. Tudo isso está interligado à mediunidade. E o médium ele tem que ter todo esse esclarecimento necessário. Então, por isso que é importante nós estudarmos, nós conhecermos. Então, o que é o êxtase? Quando eu entro num êxtase, é uma emancipação. Percebe que nós estamos falando de emancipação. Sonambulismo, dupla vista, êxtase, tudo é emancipação da alma durante a vida corporal. E o êxtase é uma suspensão momentânea das faculdades perceptivas e sensitivas dos órgãos. É uma emancipação muito mais assim, prolongada. Os laços que prendem ao corpo físico e ao espírito são laços fracos, que, se não tomar cuidados, podem se partir. Porque o espírito que ali está emancipado, aquela alma emancipada, pertence mais ao mundo dos espíritos. E muitas vezes isso é mais natural, tá? E espontâneo ou provocado. Então, tudo depende. Se for uma coisa natural, deixemos que essa coisa natural siga o seu rumo. Mas se for provocado, tenhamos muito cuidado, muita prudência. E a segunda vista? Também é a emancipação da alma, só que no estado de vigília. Ou seja, eu estou acordada, eu estou vendo claramente, claramente eu estou vendo. E essa claridade dessa visão que eu tenho, eu posso ver coisas ausentes e presentes. Vem com os olhos da alma. É uma faculdade natural essa segunda vista, essa emancipação da alma. Tá? Eu estou acordada e abre-se esse horizonte, abre-se como se fosse um portal e eu começo a ver. Eu tenho essas visões. Então, tudo isso é importante para o nosso conhecimento. Clarividência ou lucidez? Emancipação da alma. O homem tem percepções independentes do sentido. É uma propriedade inerente à alma. É a faculdade de ver sem o auxílio dos órgãos da visão. Vê em local ou à distância. Os olhos da alma. É a alma que vê. Se eu fechar os olhos, eu vejo. Se eu abrir os olhos, eu continuo vendo. É uma vidência mais lúcida. É uma vidência mais clara. É uma vidência... Ela passa essa vidência, essa lucidez, como para a clarividência sonambúlica. Então, é como se eu visse, como se eu olhasse de uma forma mais profunda, mais precisa, essa clarividência ou lucidez. Evidência
é a faculdade pela qual a pessoa vê espíritos com grande clareza. É uma evidência clara. Percebe-se que tudo está um juntinho do outro. Um está, quando eu falo evidência, pode ser a clarividência, pode ser a lucidez, pode ser a dupla vista, mas tudo de uma forma, num conjunto só. O médium vê ou ouve através da mente. Funciona como um prisma, um filtro, reflete diversamente quadros e impressões, ideias, sentimentos iguais à sua origem. E isso pode ser no seu estado normal, acordado ou próximo do sonambulismo. Então, tudo essa emancipação, essa visão que nós temos, elas estão interligadas. A gente quase não fala, mas a gente mais fala em evidência. Eu vi, eu senti, eu ouvi, quer dizer, eu vi. Tudo isso é esclarecedor para nós. Agora nós vamos falar sobre manifestações espíritas. Quando Kardec, em 1857, antes até que veio todas as manifestações, Kardec começou a investigar por que havia as mesas falantes, por que as mesas falavam, por tudo isso. E ali ele viu a manifestação dos espíritos, que as manifestações nada mais era o ato pelo qual o espírito se revela a sua presença. Então, existem várias formas. Então, ele colocou que as manifestações podem ser ocultas. Nada tem de ostensivo. E o espírito se limita a agir sobre o pensamento. E, às vezes, muitas vezes, nós sentimos essa manifestação oculta. Então, o espírito fala para nós. O espírito brincalhão fala na nossa mente. O espírito zombeteiro, o espírito adversário, ele quer nos tirar, ele não deixa a gente, então ele não deixa a gente ir para o centro, ele não deixa a gente fazer certas coisas, então ele fica incutindo na nossa mente. Se a gente der trela, ouvido a eles, eles vão realmente se aprimorando. O que nós temos que fazer, médios, é recorrer ao socorro, é socorrê-los, é recolher todos esses espíritos perturbados, esses espíritos brincalhões, esses espíritos intrometidos, esses espíritos que brincam, que escondem, que se divertem conosco, que tentam nos influenciar e nos tirar do bom caminho. As manifestações patentes, que são apreciáveis pelos sentidos, é aquela que os nossos sentidos, elas podem ver, ouvir, sentir, tá? É aquilo que a gente realmente percebe através dos nossos sentidos. As manifestações físicas se traduzem por fenômenos materiais, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de objetos. As inteligentes é através da psicofonia, que revelam um pensamento. As espontâneas são independentes e ocorrem sem a vontade e sem nenhum espírito seja chamado. Então, ela é independente da vontade, ela acontece naturalmente. Eu não preciso evocar este ou aquele espírito para se comunicar. Ele vem naturalmente. As provocadas já são diferentes. São efeitos da vontade, do desejo ou da evocação de determinado espírito. Então, quando eu evoco, quando eu chamo os meus protetores, eu estou fazendo essa manifestação, eu estou utilizando este recurso. As aparentes, o espírito se faz visível. Então, esses são os tipos de manifestações espíritas que Kardec catalogou no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, e vamos encontrar também no livro dos Médios.
vamos encontrar também no Livro dos Médiuns. Portanto, isso é importante nós estudarmos, é importante nós buscarmos dentro do Livro dos Médiuns essas manifestações para que a gente possa ter uma melhor compreensão, porque às vezes está acontecendo dentro dos nossos lares, junto com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, e nós ficamos totalmente apavoradas. As manifestações físicas podem acontecer, as manifestações patentes podem acontecer, as manifestações ocultas, as espontâneas, as aparentes, e nós ficamos assim todos medrosos pela ação dos espíritos que estão ali por quê? Para nos chamarem a atenção, para nos advertirem de alguma coisa, para nos instruir sobre algum fato. Assim, é importante o conhecimento. Então, hoje, nós vamos parar por aqui, desejando a todos um bom estudo, uma boa noite e que Deus nos abençoe agora e para todo e tudo sempre. Que assim seja.